Mas aquela corrida de Imola, foi na de Imola, né, o acidente. Tava estranho aquela corrida? Tava. Porque você se acidentou, não se acidentou? Sexta-feira... Por quê? Como que foi seu acidente? O meu acidente é assim, existe um pouco de regra sobre alguma coisa, mas eu gosto de pensar que eu fui simplesmente um irresponsável e que eu tentei entrar na curva um teco rápido demais. Porque eu lembro do treino anterior de eu ter feito a curva de quarta e eu falar, ó, dá pra fazer de quinta. E moleque, entendeu? 20 anos, você tá tentando um escalar mais sempre. tal. Eu falei, vou entrar com tudo, né? E eu entrei e eu só lembro porque assim, depois da porrada eu perdi a memória. Nossa, eu fiquei então foi uma porrada. Não, 90 Gs. 90 vezes 72 quilos, que é o que eu tinha na época. Hoje tá um pouco a mais, assim. Que isso, não? Quanto que dá isso aí? Não, vamos ver agora, irmão. Esse é o peso que deu na minha cabeça. Eu engoli a língua na porrada. Você imagina, é um soco... 6.480 quilos. Você imagina, é um... 6 toneladas e meia. É assim, eu com 6 impacto, carros popular. eu quebrei o nariz no volante. Você imagina, você tá sentado, amarrado a 80 centímetros do volante. Você engoliu o volante. Comprimiu tudo. Então, foi um acidente feio. Tanto é que a Fórmula 1 mudou muita regra de zebra. A zebra é aquela extensão da pista que a gente passa em cima. Porque aquilo foi uma pista de lançamento. Então teve muita coisa que foi mudada depois, e também pela morte do Ayrton, pela morte do Ratzenberger. Mas quando eu saio da pista, que eu só lembro do ups. Quando eu, cara, já foi. O carro lançou e deu no meio da barreira. E aí capotou, tal, aquela coisa toda. E eu fiquei, porque engoli a língua, o cara falou, você morreu 6 minutos. E aí, depois que eu acordo, aí falaram que o Ayrton foi lá, eu não lembro nada. Não lembro dele no hospital, eu não lembro de eu carregando o caixão, não tenho memória. Eu tenho memória fotográfica, de olhar as fotos e ver que eu estive lá. Você tava passando por um trauma muito grande. A cabeça fica aérea, né? E eu em 15 dias corri. Entendeu? Então me liberaram para correr. E hoje em dia, muito possivelmente, não fariam isso. Tá. Mas eu lembro que aí, em 7 dias, o cara falou, pode voltar para a Europa, que tem um carro pronto para você andar. E aí, eu tava naquele impasse. Eu tava com medo de ter medo. Porque eu nunca tive medo. Você tem receio. Você não pode desafiar a natureza. Essa é a realidade. Eu lembro do meu pai falando assim, vai entrar no mar? Você respeita as ondas, respeita o quanto que se dá pé para você, porque, é assim, então, tenha respeito à natureza. E eu assim, meio que, eu falei, cara, será que vou ter medo daquilo que eu amei a minha vida inteira? Aí eu falei, tô decidido, vou entrar no carro, vou dar tudo que eu posso. Se eu tiver medo, vai bater de novo, ou eu vou fazer o melhor tempo que eu posso naquela pista. E aí, graças a Deus, eu fiz o melhor tempo que eu podia na pista, zerei a conta. Mas deve ser um desafio, Rubinho. Depois de uma pancada dessa, foi na mesma curva? Não. Aí eu não era na Itália, voltei para treinar na Inglaterra. Mas a curva que você se acidentou foi a mesma que o Ayrton se acidentou? Não, foram alguns metros de distância. O meu foi na variante baixa, que era a parte da última curva do circuito, e o Ayrton se acidentou na primeira curva do circuito, que é a Tamburello. Então quando ele se acidenta, você tá no hospital, você nem tá sabendo? Ou tá, na verdade, eu já tá tinha sido liberado para ir para a Inglaterra. Então, eu estava na Inglaterra e eu vejo imagens de eu assistindo a prova. Eu tenho imagem, porque assim, apareceu na televisão e tal, mas não... Cara, não, é muito doido isso. Eu acho que o Papai do Céu foi muito bom, né, para mim, para me poupar. Ele apagou isso da sua memória. Total. Eu só lembro do Ayrton sorrindo, graças a Deus. Eu não tenho... Eu já falei, era um brother muito forte do Ayrton, era o Gerhard Berger, que era um cara que era companheiro de equipe dele. E ele fala que a pior besteira que ele fez foi ir ver o Ayrton. Porque o médico já tinha falado, acidentado, vai ser ruim para... Não é legal. Uhum. E assim, aí ele foi, entendeu? Então, eu realmente acho que o Papai do Céu me deu uma mão. Não, com certeza, com certeza. Mas eu queria saber muito como ele era de, tipo, o que ele falava pra você, porque meio que nos papos que vocês tiveram, porque querendo ou não, ele tava ali já
pô, 10 anos mais velho, já campeão do mundo pra caramba, o que ele te falava? Porque você, acho que almejava as coisas que ele tava Sim. traçando, né? Eu fui lá bater na porta do motorhome dele pra perguntar pra ele de Mônaco, por exemplo. Primeira vez que eu cheguei em Mônaco, eu olhei, cara, você olha assim, Tem um glamour mesmo, né? A corrida de Mônaco. tem... Mas tem muito difícil. Eu olho aquilo lá e falo, que isso? Não, isso é aqui? apertado. É. São 11 passos. Eu depois, como eu trabalhei pra Como assim, Globo, 11 eu passos? quis De um ir... lado pro outro? De um lado pro outro são 11 passos. Então, como eu trabalhei, eu legal. queria que o público... Não é que nem teu público, você tá falando assim, tô tirando dúvida, tirando- mas meu público queria... Então, eu queria que a pessoa soubesse o quanto É apertado estreito mesmo. é muito estreito. Então, assim, eu fui lá e falei assim, Ayrton, me dá um toque e tal, não sei o que. Ele falou, cara, é o seguinte, aqui não tem muito, vai aonde o coração vai. O túnel tem um bueiro, tem que passar com o meio do carro no bueiro. O resto só dá nos guarda-reio de dentro. Porque o de dentro tem o resvalo da calçada, é lá que tem a aderência. Então você vai escutar, ele falou assim, você vai escutar, pim, pim, mas é você batendo no guarda-reio de dentro, não quebra a roda. Ele falou, pode ir. Caramba, uns Te pulinhos dando do gato. várias dicas. Só um negocinho. Porque lá ele era o rei, né? Rei. Mas você gostava de lá? Então, eu sou um cara muito privado também, assim, muito... Eu gosto desse lado de estar comigo, estar com meus amigos, de estar com a minha família e tal. E lá você não tem. Lá você tá exposto total. Assim, teve vezes que eu dei aquela baita porrada e tal, assim. O cara olhou e falou, o bandeirinha falou, você tá bem? Tá bem? Dá um toque. Eu falei, então, não, eu acabei de sair do carro, irmão. Nossa, que agonia. Mas era isso, assim, sabe? Era um negócio... É muito show, ele É muito a galera show. não tá nem aí. Aquele naviozão que você vê lá no fundo, lá que parece que tá tocando a festa, o terror e tal. Nunca vi um bote que saía pra ir lá naquele negócio lá. Você tirou dúvida com ele também, porque vocês dois eram muito bons na chuva, né? Porque ele também era bonzaço na chuva. O Ayrton, ele falou pra mim que ele ficou bom na chuva porque ele era muito ruim no princípio. Muito ruim. Então, essa é a melhor lição, cara. A gente não nasce Repete. sabendo.